Bibliologia é a ciência da história e composição dos livros da Bíblia. Deus criou o homem como um ser inteligente para ter comunhão com ele. De todas as criaturas, o homem é o único ser feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Desde a criação, Deus tem desejado que escolhamos imitá-lo e estar com ele, porque temos as mesmas características. Para fazer isso, precisamos saber quem ele é e o que deseja de nós. É por isso que ele nos deu, então, a Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus para nos equipar para toda e boa obra. Segundo Timóteo 3:16-17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia nos ensina a ser como Deus. A Bíblia nos repreende, a Bíblia nos corrige de todo pecado e a Bíblia nos educa para ser perfeito, assim como Deus, e assim desenvolver uma boa relação com ele. Ela começa com a história da criação para nos mostrar o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer que estejamos com Ele. Então, a Bíblia é a palavra de Deus dada ao homem. Jeremias capítulo 30, 1 e 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel. Escreva no livro todas as palavras que eu disser. Então, essa é a vontade de Deus, que as pessoas fiquem sabendo tudo aquilo que Ele quer que façamos. Por isso, em todos os livros, Ele pede que seja escrito, para que o ser humano tenha boa informação de Deus e da sua vontade. A Bíblia contém 66 livros. 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A composição dos livros da Bíblia. Temos 5 livros da lei. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros que mostram a lei mosaica dada à nação de Israel. Os hebreus chamam de a Torá, o livro da lei. Temos 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. São chamados de profetas maiores devido ao volume do livro que eles escreveram. E 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São chamados de profetas menores devido ao volume também que foi escrito. Não é a importância do profeta. Na Bíblia nunca existe isto. Então, são profetas maiores e profetas menores devido, então, ao número da literatura deles. Temos 12 livros de história que contam toda a história da nação do povo de Israel. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses 12 livros contam a história do povo de Israel. Poesia. 5 livros chamados de poesias: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Evangelhos. Temos 4 evangelhos que contam a história da vida de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. O apóstolo Paulo ele escreveu em torno de 14 cartas. Realmente foi usado por Deus o seu chamado. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e provável o livro de Hebreus. Então o apóstolo Paulo foi usado muito nas escrituras. Epístolas gerais, vários escritores: Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas, chamado de epístolas gerais.
Temos um livro histórico, que é o livro de Atos, importantíssimo para a compreensão da palavra de Deus. É o livro que conta o estabelecimento da igreja e o desenvolvimento da igreja, né? Então, esse é o livro de Atos. E um livro profético, é o livro do Apocalipse. Vamos dividir a Bíblia em 5 partes, em 5 eras, que nós chamamos. A era antediluviana, a era antes do dilúvio, Gênesis 1 a 10. Esse é o período, então, antes do dilúvio, da criação até o dilúvio. Depois do dilúvio, então, começou tudo novamente, então veio a era patriarcal, a era da família. Noé, Sem, assim por diante, foi desenvolvendo esse período de Gênesis 11 a Êxodo 19. Então, aí formou-se a nação de Israel. Então, nós temos agora a era mosaica, a era da nação de Israel, desde o 20 a Malaquias. Então, a Bíblia se divide dessa forma, de uma forma bem lógica. Aí, conforme as profecias do Velho Testamento, veio Jesus Cristo, seu ministério. Nasceu, viveu e morreu debaixo da lei mosaica e voltou ao Pai. Então, toda a história de Jesus nós encontramos em Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, capítulo 1. E hoje nós estamos, então, na era cristã, a era da igreja. Tudo isso começou a partir de Atos, capítulo 2, até Apocalipse. Então, nós temos aqui, então, as eras da Bíblia. Nós podemos dividir a Bíblia para ter um bom entendimento dessa forma, por períodos. Deus agiu de uma forma diferente da outra. A origem da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra Bíblia é de origem grega, biblos, e significa livros. O termo Bíblia não se encontra escrito na palavra de Deus. Quando menciona a si mesmo, se refere como Isaías 34:16, livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lede. Hebreus 6:5, palavra de Deus, e provaram a boa palavra de Deus. João 5:39, Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras. Colossenses 3:16, Paulo chama de palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. João 17:17, Jesus se referiu, palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores entre 1500 e 400 a.C., livro do Antigo Testamento, e entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, livro do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos para que a palavra de Deus ficasse então completa e perfeita para todos nós. A Bíblia está organizada em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra testamento significa, originalmente, pacto, aliança. Portanto, é correto afirmar que temos uma única obra literária dividida em 2 alianças. Capítulos e versículos da Bíblia. A subdivisão da Bíblia em capítulo e versículo não foram feitas pelos escritores originais, mas foi uma organização didática útil, realizada séculos depois. Os maçoretas, escribas judeus, dividiram as escrituras hebraicas em versículos. Posteriormente, no século XIII da era cristã, acrescentaram as divisões em capítulos. Por fim, em 1553, a edição de Robert Stein da Bíblia em francês foi publicada como a primeira Bíblia completa com as atuais divisões de capítulos e versículos. E isto favorece para localizar qualquer leitura da Bíblia, né? Então era uma carta do começo sem fim, sem divisões, e foram dividindo em versículos, depois capítulos, assim por diante. E hoje nós temos a Bíblia perfeita em nossas mãos e bem organizada. A autoria da Bíblia Sagrada.
A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em todo o tempo. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo e expressaram unicamente a vontade de Deus. Segundo Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Foram homens que viveram em épocas diferentes, tanto do ponto de vista cultural quanto se refere à posição social. Por exemplo, Lucas era médico, Amós era boiadeiro, Salomão era rei, Pedro pescador e assim por diante. Muitos deles não se conheceram e viveram em épocas completamente distintas uns dos outros. Eles escreveram sobre assuntos diversos e, mesmo assim, em seus escritos nunca se contradizeram, porque a palavra de Deus, o autor, é o Espírito Santo. Não houve oposição, contradição de um escrito para o outro, porque foram todos inspirados pelo mesmo Espírito. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é como uma engrenagem que trabalha encaixando-se harmoniosamente. Perfeitamente é a palavra de Deus. Paulo fala o perfeito. Deus só fala conosco através da sua palavra. Hebreus capítulo 1 e 2, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque também fez o universo. Então Deus fala conosco através de Jesus Cristo. João 12:48, Jesus disse assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho falado, proferido, essa julgará no último dia. Deus deu ordem específica para escrever a sua palavra com esse propósito de falar conosco. Êxodo 17:14, depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Jeremias 30:1 e 2, palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu disser. São algumas referências só. Temos muitas, mas tudo aquilo que Deus queria falar, ele mandou escrever. E tanto Deus como Jesus escreveram as suas palavras para nós. Então, Deus só fala conosco através da sua palavra escrita. A palavra de Deus, ela é eterna. 1 Pedro 1:23-25, pois fosse regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a Bíblia permanece eternamente a palavra de Deus. Então, as leis que vai reger o céu é a palavra de Deus. Se nós temos intenção de morar no céu, tem que obedecer a palavra de Deus aqui hoje, porque é a vontade de Deus. Deus compara a tão breve duração da vida do homem como uma simples erva. Passamos de um pedaço minúsculo da história e logo perecemos. Mas a palavra de Deus é de geração em geração, ou seja, subsiste para sempre, ela é eterna. Mateus 24:35, Jesus diz assim: passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Quer dizer, tudo isso vai ser destruído e a palavra de Deus permanece, então, na eternidade. Essa é a palavra de Deus. Salmo 119:89, para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Isaías 40:8, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. É uma fonte de vida eterna, a palavra de Deus. João 5:39, Jesus diz: examinai as escrituras,
porque vão encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então Deus fala conosco somente através da sua palavra, porque ela é eterna para todos os tempos e para todas as épocas, é a palavra de Deus. A Bíblia foi dada para nós com vários propósitos. Ensinar os princípios de Deus, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, a palavra de Deus nos dá todo o ensinamento daquilo que Deus quer. Ela ensina, repreende, corrige e educa para sermos pessoas perfeitas na sua presença. E ela também é para promover a nossa fé. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Vamos ouvindo a palavra de Deus e a nossa fé, então, vai crescendo através da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Preservar do pecado. Ela foi nos dada dessa forma. Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós não pecamos. Se pôr no coração, de verdade, não pecamos. Ela foi nos dada para iluminar nosso caminho. O Salmo 19, 105. É lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela que nos dá direção. Ela que nos dá orientação de tudo em nossas vidas. É a palavra de Deus. Sustentar cada um de nós na presença do Pai. Ela foi nos dada com esse propósito, de nos manter firme na presença de Deus. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para nossa manutenção, para nossa firmeza na presença de Deus, dependemos da palavra de Deus e ela nos dá esse sustento. Hoje em dia, ainda há inspiração da palavra de Deus falada através de homens, por através de revelações? Não, não existe mais. A Bíblia está fechada para acréscimos. Não pode mais acrescentar aquilo que está escrito. Todo e qualquer ensino deve ser analisado à luz daquilo que está escrito. Apocalipse 22, 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas neste livro. Então, tudo aquilo que Deus quis, tudo aquilo que planejou para nós, está escrito e ninguém pode fazer mais nada. Né? Hoje em dia, existem profetas de Araque, falando e falando coisas que não é da vontade de Deus. Até os anos 50 depois de Cristo, a igreja primitiva não tinha a Bíblia por escrito. Eles não tinham. A igreja iniciou em meados do ano 33, uma data mais precisa, início da igreja do Senhor Jesus, com quase 3.000 pessoas. Depois foi para quase 5.000. Espalhou pela Judéia, Samaria e Galiléia. Não havia nada escrito para a igreja. Nada, nada. Os apóstolos ensinaram a doutrina, então, da igreja, foi dada através do Espírito Santo, e os apóstolos, então, ensinaram. Em Atos, capítulo 1, do 1 e 2, receberam todos os ensinamentos do Espírito Santo. Lucas descreve assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escrevera foi elevado às alturas. Então, a inspiração do Espírito Santo foi dada somente aos apóstolos. Hoje é tudo profeta de Araque. Atos 2:42. A multidão
que foram batizados, quase 3.000 pessoas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Isso era a Bíblia deles, os apóstolos ensinando. Efésios 2:20, eles perseveravam no fundamento dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja, Paulo escreveu aos Efésios, eles estavam edificados e fundamentados em Cristo através do ensinamento dos apóstolos. Eles eram a Bíblia. Gálatas 1:6-9, o evangelho que temos pregado, Paulo fala. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daqueles que já pregamos para vocês, seja amaldiçoado. Quer dizer, aquilo que Paulo ensinou aos Gálatas era o evangelho. E se aparecer um anjo, um profeta de Araque aí, maldiçoa, não ouve. 1 Coríntios 4:17. O ensino de Paulo em cada igreja, em cada cidade. Por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada congregação, em cada cidade. Então, quem ensinava as pessoas no primeiro século era o apóstolo Paulo. E na cidade de Jerusalém e mediações foram os outros apóstolos que deram todo o ensinamento necessário para a igreja, porque eles não tinham a Bíblia por escrito. Versículo 17. Estava tendo um problema, onde Judas escreveu essa carta, que nós não sabemos, e ele fala assim, olha, vós, porém, amado, lembrai das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Judas orientou é que o que era válido era a palavra que os apóstolos haviam ensinado. Então, hoje, não tem mais revelações. Não. Hoje não tem mais profecias. Não. O que tem hoje são profetas de Araques. E se você seguir, você está condenado à destruição. A Bíblia, então, é nossa autoridade máxima em soluções de todas e quaisquer problemas. Precisamos determinar essa extensão da autoridade da Bíblia para verificar o nível de controle que ela deve ter em nossas vidas. Se nós não fizermos isto, vamos errar. A inspiração, unidade, infalibilidade da Escritura implica que ela possui autoridade máxima. Visto que a Escritura é a própria palavra de Deus, ele falando, a conclusão necessária é que ela é a própria autoridade de Deus. É tudo aquilo que ele deseja para nós. Os escritos bíblicos referem-se às Escrituras como palavra de Deus. Tudo que está escrito é a palavra de Deus. Sendo assim, não existe nada que esteja acima da Bíblia, pois ela é a regra máxima de fé e de doutrina da igreja cristã. Fora disto, é do diabo. Fora da palavra de Deus, é do diabo. João disse, não tem Deus quem alterar a palavra de Deus. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Não tem como fugir da palavra de Deus. E é ela que vai nos julgar no último dia. Então, ela tem que ser nossa autoridade máxima. Não é a igreja, não é o pastor, não é a organização. É a Bíblia a nossa autoridade máxima. A Bíblia é nossa autoridade máxima porque ela é perfeita. Ela não contém erros. A Escritura não tem erros. Da mesma forma que Jesus veio ao mundo como homem, mas jamais pecou, também a Bíblia foi escrita por homens, mas não contém erros. Deus não pode mentir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Não tendo falado, não o cumprirá?
1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Tito 1 e 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Hebreus 6, 18. Porque, mediante duas coisas imutáveis que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. É imutável, não muda, perfeito. Portanto, tudo o que diz é verdade. Cada palavra da Bíblia é exatamente o que ele queria que estivesse escrito. Jesus disse que as Escrituras não podem falhar. João 10 e 35. Replicou Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e essa Escritura, então, não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Tiago 25. A lei perfeita. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. A palavra de Deus, então, é perfeita, por isso ela é autoridade. Como interpretar a Bíblia, a palavra de Deus? Como estudar a Bíblia, então? Procure entender o texto e o contexto. Um dos erros mais comuns no estudo e ensino da Bíblia é tirar um versículo do seu contexto para interpretá-lo de um modo que vai contra o significado do texto e contra o amplo contexto da Bíblia como um todo. Isso é o maior erro que acontece, falar fora do contexto daquilo que foi escrito. Se você estiver estudando um capítulo, olhe primeiro o livro onde foi encontrado. Se estiver estudando um versículo, leia pelo menos o capítulo que o envolve. Muitos erros são evitados pela cuidadosa consideração do contexto em cada estudo. Ajuda no entendimento da Bíblia, procurar respostas para a questão simples, tais como: quem está falando a quem? Por que ele está falando? Quando e onde tudo isso ocorreu? A Bíblia foi escrita por motivos que estavam acontecendo. Essa é a razão dela estar escrita. Então, para quem foi falado? Por que foi falado? O que aconteceu quando foi falado? Se agir assim, não tira fora do contexto. E não vai ter tantas religiões erradas hoje em dia. Veja alguns exemplos de erro de interpretação da Bíblia. Então, muitos erros de interpretação da Bíblia é porque não se faz uma exegese. Exegese é uma análise, tirar para fora tudo que um texto oferece. É um exame detalhado, cuidadoso de uma obra. Um texto, uma palavra ou uma expressão. Tem que examinar tudo que você lê. Tá? Etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego exegese, que significa examinar os fatos. Tem que ser examinado. Não se deve ler a Bíblia como você lê um jornal. Não. Tem que meditar no texto que está lendo. Às vezes, vale muito mais você ler um pequeno texto, examinar, tirar tudo que aquele texto oferece, do que ler um capítulo inteiro no dia. Algumas pessoas da Bíblia relatam que leram a Bíblia 200 vezes e 50 leu ajoelhado. O que adiantou? Serviu uma denominação que nega a palavra de Deus. Não adianta nada. Tem que examinar o que está lendo. Alguns exemplos bíblicos. Veja lá. Lucas, para escrever para Teófilo sobre Jesus, ele fez uma acurada investigação. Ele examinou os fatos. Ele procurou saber. Ele falou com os apóstolos para dar uma certeza que naquilo que Teófilo foi instruído, ele relatar para ele tudo o que realmente era Jesus Cristo. Então ele fez o quê? Ele examinou
todo o contexto da vida de Jesus Cristo para passar para Teófilo. Atos 17:11. Os irmãos de Bereia faziam isto. Eles examinavam aquilo que Paulo dizia. E eles foram chamados de nobres, porque examinavam as Escrituras. Receberam o ensinamento de Paulo e examinavam. Imagine hoje, se você fizer isso na sua denominação. Aquele homem de terno, né, gravatado, e fala, e você examina o que ele está falando. Pegue o texto que ele falou, examine, vê se está dentro do contexto. Não fale amém. O pessoal de Bereia não falava amém para Paulo. Não, ele examinava aquilo que Paulo falava. E isso evita erros doutrinários. Jesus, em João 5,39, Jesus orientou examinar, exegese, examinar as Escrituras. Você tem que examinar as Escrituras. Então, a Bíblia não é amuleto, tá? Não, não é. Você não deve abrir a Bíblia, fechar os olhos. Onde que mandou me ler? Fecha os olhos. Não, não faça isto. Não faça. Pegue um texto, leia, examine, e você vai evitar erros. A hermenêutica. A hermenêutica é uma palavra com origem grega que significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso depois que fez a exegese. Então, depois que você examinou o texto, aí você pode ensinar. Porque você vai ensinar dentro do contexto. Olha, não faças isto. Eu estou tendo uma inspiração do Espírito Santo. Eu vou falar. Não faças isto. Não, não faça. Escreva, pesquise tudo que você vai falar. Senão Satanás vai te usar para falar. Porque você não tem bases. Você não conhece o texto que foi escrito. A hermenêutica, então, é ensinar aquilo que você examinou. O seu sentido original estava relacionado com a Bíblia, sendo que neste caso consistia na compreensão das Escrituras, porque o texto foi examinado com cuidado. Hermenêutica na Bíblia é a arte que estuda as Escrituras, o que cada palavra, frase e capítulo significam. A hermenêutica ajuda a interpretar textos e contextos de cada assunto da Bíblia. Veja o despreparo de uma mensagem que não foi preparada, tá? É o que acontece hoje nas religiões. Começa num assunto e termina no outro. E só fala de coisas que não convêm e que não dá crescimento algum. Tá? Exagero nas expressões e chavões religiosos por falta de conhecimento. Tá? Uma das práticas pentecostais mais comum é o uso de chavões. Ouvir alguns pastores pregando é um verdadeiro desafio. Se não bastasse o constante tentado aos erros de português, suas mensagens estão repletas de chavões. É comum em meio às pregações ouvirmos: este varão é canela de fogo. Ah, o que isso significa? Aquela irmãzinha que caiu no reteté. Deus enrolou o mistério para o vaso. Eita manto! Não dá mole. Não que o chicote queima, irmão. Ah, graças a Deus que eu conquistei a minha Rebeca. Sim, porque o jovem solteiro é treva, irmão. Está amarrado. A abençoada é uma jovem crente. Conseguiu fugir dessa Jezabel que era laço. Veja bem, isso não edifica nada. É bênção, misericórdia, oh glória. São chavões. Somos cabeça e não cauda. Se não obedecer a palavra de Deus, nós somos servos, não somos cabeça. Determina a bênção, irmão. Determina o que Deus tem que fazer. E Jesus disse, peça segundo a sua vontade. Quando eu era do mundo, irmã, geração apostólica. Amém ou não? Amém. E diga para a pessoa que está ao seu lado, repita comigo. Isso é sensacionalismo, né? Fica conduzindo a pessoa a essas coisas. Né? Pois é, em pregação desse tipo, se gasta muito mais tempo usando os jargões evangélicos do que proclamando a palavra de Deus. Na verdade, boa parte dos pastores demonstra ao longo da aplicação da mensagem um completo despreparo teológico, optando assim
escancaradamente pelo uso invariável de chavões. 2 Timóteo 2,15. Paulo assim escreve para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Temos que ser aprovado. E o aprovado aqui é viver de acordo, ensinar de acordo com a palavra de Deus. O obreiro aprovado é aquele que submete na Bíblia como autoridade máxima e prega e ensina aquilo que a Bíblia fala e não a sua religião. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus tenha tamanha importância para nós em nossas vidas.